Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Bruna para mais uma aula de Química. Pessoal, não esqueçam, né, de fazer o registro de frequência lá no site da escola, certo? E qualquer dúvida, envie um e-mail lá para mim. A nossa aula de hoje, pessoal, terá como base a apostila da FTD, né? Capítulo 17, módulo 6. Hoje nós iremos falar sobre as influências, né, na velocidade das reações químicas. Então, olha só, como eu acabei de falar, né, nós vamos aprender quais são essas influências, o que elas podem influenciar. Vai deixar a velocidade mais lenta, mais rápida? Então, aqui nós temos 6 fatores, tá? Que nós vamos focar que podem influenciar, sim, a velocidade de uma reação química. Então, são eles: a concentração dos reagentes, a pressão, a superfície de contato, a temperatura, os catalisadores e os aditivos químicos, pessoal. O primeiro fator aqui de influência que nós vamos falar vai ser sobre a concentração dos reagentes. E assim, pessoal, quanto maior a concentração dos reagentes, tá? Maior vai ser o número de colisões efetivas entre as partículas também dos reagentes. E maior vai ser a velocidade dessa reação química, tá? E essa concentração aqui dos reagentes, pessoal, ela pode ser entre ácido e base, ela pode ser entre ácido e sal, ácido e metais, e essas concentrações, né, elas podem ser feitas ou em laboratórios, ou a gente pode pensar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, reações químicas que acontecem no nosso dia a dia. Então, vamos pensar aqui quando as pessoas têm aquela queimação que costumam falar, né? A acidez estomacal. O que acontece? O nosso estômago, né, no processo digestório, ele produz um ácido. E às vezes esse ácido em excesso, ele começa a voltar em forma de refluxo. Então, as pessoas costumam tomar os antiácidos, que são os famosos sais de fruta, Eno-Guaraná Liviujá, Estomazil, enfim, tem vários antiácidos aí que ajudam a combater a acidez estomacal. Então, o que você está fazendo? Você está concentrando, você está colocando, né, mais um reagente para evitar aquela reação química, aquele desconforto da queimação. Observem aqui um exemplo, né? Então, o ácido clorídrico, que está representado aqui pelo HCl, ele vai reagir muito rápido com o zinco metálico, tá? O HCl, no caso, está na sua forma líquida e o zinco na sua forma sólida. O que vai acontecer? Né? Depois dessa reação química, nós vamos ter novos produtos, que aí nós teremos o cloreto de zinco e o hidrogênio vai estar em sua forma gasosa, pessoal. Então, observem aqui a tabela, né? A quantidade em gramas do zinco sólido que foi colocado em concentrações de ácido clorídrico. Aqui 0,01 mol, 0,1 mol e 1 mol de ácido clorídrico. E aí o volume formado, né, de hidrogênio gasoso em litros aqui. Ambos tiveram a reação com o mesmo tempo, né, em 1 segundo. E se vocês observarem aqui, a velocidade em litros por segundo, ela foi aumentando de acordo com cada experimento. Por quê? Porque mudou a concentração de HCl, né? Então, eu tinha uma quantidade maior de reagente. Um dos reagentes estava na mesma quantidade, que aqui no caso era o zinco, mas o HCl estava em maior quantidade. Um outro exemplo aqui, pessoal, nós temos aqui nessa imagem, né, como se fosse a queima da madeira em uma fornalha. Tá? Ela vai acontecer mais lentamente do que, por exemplo, uma queima em florestas, né, em ambientes ao ar livre, incêndios florestais. Por quê? A concentração de oxigênio será diferente. Aqui ao ar livre, a concentração vai ser muito maior. Vamos então para a nossa próxima influência, né, que pode interferir nas velocidades das reações químicas, que é a superfície de contato, tá? Vamos pegar aqui o exemplo ainda do ácido clorídrico e do zinco. Vamos pensar aqui, pessoal, que o zinco ele está em barra, tá? E aí a área superficial, né, a superfície de contato que a gente vai ter, vai ser a barra de zinco. E essa daqui é a reação química, né, considerando o zinco em barra e o ácido clorídrico em meio aquoso. Olhem aqui o que acontece. Colocamos o zinco em barra, certo? Aconteceu acréscimo de HCl.
Observem aqui, então, pessoal, essa reação química, né, do ácido clorídrico com o zinco, tá? Se a gente dividir essa barra de zinco em 2 ou mais partes, a área superficial ela vai aumentar, tá? Por quê? Eu vou ter mais números de barras, mas a massa do zinco ela vai continuar a mesma. E assim, ó, aqui alguns conceitos básicos quando se trata de superfície de contato. Então, quanto mais fragmentado for o sólido, maior vai ser a velocidade dessa reação química, porque eles ficam triturados depois da reação. E os reagentes, quando em estado gasoso, eles fazem uma reação mais rápida, que aí nós vamos ter as teorias de colisões. E aí a movimentação, né, das moléculas vai ser maior também e as colisões efetivas também. Ou seja, eu vou ter uma velocidade muito rápida na formação de produtos. Um outro fator aqui, a temperatura. Esse é muito fácil, né? A gente consegue pensar em várias situações do nosso dia a dia. Então, pensem aqui, né, na refrigeração, que nós utilizamos para conservar, para manter os alimentos, certo? Então, por exemplo, se eu colocar um alimento aqui na geladeira, se você pegar o mesmo alimento, do mesmo tamanho, com a mesma embalagem, e colocar na parte da geladeira normal e colocar o outro, né, no freezer, você vai ver que esse alimento que estará no freezer, ele vai durar por mais tempo, tá? Porque no freezer ele vai ter uma temperatura bem menor, a velocidade das reações químicas será menor, vai ter menos água e também lá é um ambiente muito frio, né, com baixas temperaturas. Então, também ajuda a conservar, falando já de micro-organismos, né? Fungos, bactérias, enfim. Então, são temperaturas frias, porém no congelador é muito mais e tem uma menor quantidade de água. Por isso, se conserva por mais tempo os alimentos quando no congelador. E aí, quando a gente tira, né, o alimento da geladeira, do congelador, você vai estar mudando a temperatura. Então, aí as reações químicas irão começar a acontecer em uma velocidade maior. Então, a temperatura, ela amplia a energia cinética e as colisões efetivas, tá? Vai ter um maior número de moléculas que vão formar o complexo ativado. Isso daqui vai gerar a energia de ativação. Relembrando lá a energia de ativação, né? Que ela é necessária para que essas partículas dos reagentes atinjam o seu complexo ativado, pessoal. Com isso, a decomposição e a deterioração será mais rápida. Ainda sobre temperatura, ela pode ter curvas de distribuição de energia cinética para os reagentes, tá? Então, assim, há uma estimativa de energia para reagir com 2 valores de temperatura. Então, observem aqui nesse quadro, tá? Nós vamos ter a energia de ativação, vamos ter a temperatura 1 e 2, tá? E aqui a quantidade de moléculas envolvida nessa reação química. Então, o aumento da temperatura, pessoal, produziu um aumento também na concentração de reagentes, no número de moléculas ali dos reagentes, com a energia cinética igual ou superior à energia de ativação. Um outro fator, então, que também influencia, né, nas velocidades das reações químicas são os catalisadores, tá? Então, eles vão atuar aumentando a velocidade. E eles fazem com que a energia de ativação diminua. É um mecanismo que a gente chama de reacional. Então, o HR vai ser a nossa entalpia dos reagentes e o nosso HP é a entalpia dos nossos produtos, pessoal. Observe, então, a reação que vai transformar o reagente X em produto Y, tá? E elas podem ser feitas por 2 caminhos, por C ou por D. E as energias de ativação, pessoal, quando elas atingem o complexo ativado, nos 2 caminhos elas são diferentes. Olha aqui a diferença na concentração, quando se usa o catalisador e quando não usa o catalisador. A energia de ativação com o catalisador, ela é menor. Então, vamos considerar o gráfico do slide anterior para a gente entender como funciona uma reação. Os catalisadores, eles vão criar um caminho, né, para esse processo da reação química. Ele vai entrar e vai participar desse processo, gerando valores de energia de ativação. Porém, essa energia vai ser menor, né? E o catalisador, ele pode ser regenerado no final, tá? E ele também, dependendo da reação química, pode ser utilizado em outros momentos.
E dentro dos catalisadores tem os tipos de catálise que a gente chama, tá? Então, nós vamos ter dois tipos. Uma delas é a catálise homogênea, onde o reagente e catalisadores vão estar na mesma fase física. Eles vão estar aqui, como nesse exemplo, no seu estado gasoso. Para ser uma catálise homogênea, então, eles têm que estar aqui, gasoso, gasoso, líquido, líquido, aquoso, sólido, enfim. E o catalisador, ele vai participar do processo, mas ele não vai interferir no produto final, tá? Já na catálise heterogênea, os reagentes e os catalisadores vão estar em fases físicas diferentes. Então, veja, aqui os reagentes vão estar na forma gasosa, mas aqui o catalisador, ele vai estar na forma sólida. Então, aqui nós tivemos uma colisão mais efetiva, diminuiu a energia de ativação e aumentou também a velocidade da reação. Nós temos também alguns tipos de catalisadores. Um deles são os catalisadores biológicos, pessoal. Os mais conhecidos são proteínas, enzimas. Então, eles também vão aumentar a velocidade aí em meios vivos, tá? Um exemplo bem clássico é a pitialina ou a amilase salivar, né, que vai aumentar a velocidade na quebra de amido em todo o processo digestório, né? E aí nós temos também os anticatalisadores, pessoal. O que são esses anticatalisadores? O próprio nome já é meio intuitivo, né? Ele vai retardar a velocidade dessa reação química. E eles podem ser conhecidos como anticatalisadores venenos ou inibidores. E um exemplo, né, um dos mais comuns, são os aditivos que eles colocam como conservantes em alimentos, para postergar a decomposição desses alimentos. Temos também a autocatálise, pessoal. Esse procedimento aqui, né, esse fator de influência da velocidade da reação química, ele vai ocorrer quando os produtos atuarem como catalisador da própria reação. Então, o próprio produto vai fazer com que a reação seja mais rápida. E esse tipo de reação que se encaixa, né, aqui em autocatálise, ela vai ocorrer até um dos reagentes esgotar. Temos também o último fator aqui, né, de influência nas reações químicas, que são os aditivos químicos, pessoal. Eles são muito utilizados na conservação de alimentos, para manter o sabor, melhorar a aparência, muitas vezes até o cheiro, e também para aumentar o prazo de validade. E esses aditivos químicos, às vezes, eles são chamados também de conservantes ou antioxidantes, tá? Daí a quantidade vai depender do alimento em si, da embalagem, enfim, daí vários fatores influenciam também. Aqui alguns exemplos de aditivos químicos bem comuns que nós utilizamos, que é o sal e o vinagre, né? Só a gente pensar, por exemplo, naqueles alimentos em conserva. Tem ali na sua base vinagre, pessoal. Um outro exemplo aqui, vamos ver, né, nos extratos de tomates. Então, para garantir que o produto tenha uma durabilidade maior, eles vão colocar o ácido benzoico, que é um aditivo químico, ou ácido málico, ácido cítrico. Eles vão sempre, né, desempenhar uma função antimicrobiana e vão aumentar a vida útil desse alimento. Segundo ano, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o conteúdo que foi passado. Se ficar alguma dúvida, por favor, envie um e-mail lá para mim, tá bom? Um beijo e até nossa próxima aula!